Voltamos com o nosso Tome Ciência. Nós estamos discutindo aqui com o Roberto Medronho, epidemiologista lá do UFRJ, e com o Mário Barreira Campos, que é psiquiatra e coordena os Institutos de Saúde Mental da Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, as relações de doenças com a modernidade. Vou aproveitar o tema, nós chegamos até a falar aqui um pouco de ficar preso o tempo inteiro na internet. Não quero recomendar isso, mas quero recomendar sim uma ida à internet com o melhor dos sentidos. É que na nossa página do programa, lá em www.tomeciencia.com.br, vocês vão poder ter a oportunidade de saber mais sobre o tema, se aprofundar, se quiserem, através da indicação que os dois nos darão aqui. A gente coloca lá e você, com isso, pode saber mais sobre o assunto, que é sempre útil e é um aspecto positivo que a internet traz. Voltemos à nossa questão da modernidade e já que estamos bem assim falando de coisas modernas, internet e tal, uma das coisas modernas que tem aí é faça exercício, faça ginástica, tenha saúde, coma melhor, até realmente a obesidade é quase que uma epidemia já reconhecida, né, Medronho? O que tem de correto e de excesso nesse processo? Também, da mesma maneira que da disfunção erétil que você chamou a atenção. Eu acho assim, existe também um culto ao corpo extremamente excessivo, né? E também isso tem a ver com uma série de determinações de novas classificações, né? Por exemplo, existe hoje, é real, é fato, uma epidemia de obesidade no mundo inteiro, né? Nós estamos comendo muito mal, nós estamos comendo em excesso, açúcar em excesso, absurdo, e sódio, de uma forma assim assustadora, né? Então, há necessidade de nós refazermos a dieta, a nossa alimentação e termos uma alimentação mais saudável. Fruta, legumes, peixe, são coisas absolutamente fundamentais. Fast food é um veneno. A pessoa que só se alimenta de fast food porque precisa na correria da vida, isso é um veneno. Agora, por outro lado, há também um culto, né, à magreza, diria, extrema, né? Hoje se fala muito do IMC, né, que é o Índice de Massa Corpórea, né? Então, você tem que ter um IMC abaixo de tal, porque senão... Isso leva a alguns transtornos muito importantes. Alguns da área dele, do Mário. Da área do Mário, como bulimia, né? Anorexia. Então, você gera algumas demandas, alguns padrões, né, que fazem com que as pessoas tenham um enorme sofrimento para atingir aquele padrão. Porque se você não atinge aquele padrão, você não é uma pessoa bela, fisicamente falando. A própria obesidade, né, e obviamente ela é um problema, mas antigamente, os pintores de antigamente, quando eles retratavam as suas musas, nunca foi nenhuma pessoa com uma grande magreza, né? Eram pessoas... Tinha carninha. Carninha, eram cultuadas como as grandes musas, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, você, quanto mais próximo do osso, mais bonita. Isso é um absurdo, né? Isso realmente é uma coisa que tem que ser revista pela própria sociedade. E esse padrão que é imposto, também muitas vezes pela própria indústria, né, de roupas, de vestuário. Né? O que não quer dizer que você não seja a favor do exercício, sim, né? O exercício é absolutamente fundamental. Mas o principal tipo exercício? Caminhar. Caminhar uma meia hora, subir degrau de escada. Você pode subir as escadas, né? Vá de escada, os 5 andares que você os 3, 4, 5 andares, vai de escada, é melhor do que você pegar o elevador, às vezes até mais rápido do que você ficar na fila do elevador. Não, eu vou de elevador que é mais rápido, mas enfrenta uma fila danada. Caminhar com um certo esforço, né? Quer dizer, com um certo plus. Com um certo plus, exatamente. Agora, quando você vai para aquela academia malhar e ficar e se esgotar, e aí começa a ter necessidade de suplementos alimentares, e aí de anabolizantes, isso é totalmente danoso à sua saúde. Então a pessoa acha que ela está sendo saudável porque ela tem aquela musculatura desenvolvida, ao contrário, ela é uma pessoa doente,
né? Então, nós precisamos rever esses conceitos. A sociedade precisa entender o que realmente é uma pessoa saudável, que não necessariamente é uma pessoa extremamente magra, ou uma mulher extremamente magra, ou um homem todo musculoso, porque toma alguns medicamentos que não deveriam estar tomando. Bem, no seu campo aí... Você usou uma palavra que eu acho que pode nos orientar, que é o excesso, né? A anorexia nervosa é uma condição extremamente curiosa, porque é um distúrbio de imagem corporal, a pessoa se percebe como tendo peso maior que tem, gordura e tal, às vezes são pessoas completamente esquálidas, esqueléticas, né? Essa é uma condição, assim, absolutamente diferenciada, especial, porque se as pessoas não se alimentam de praticamente nada, né? A partir de um determinado momento se instala a amenorreia das mulheres, é uma condição normalmente feminina, elas param de menstruar, o organismo poupa essa perda, não é? Mas essas pessoas comendo 2 creme cracker e tomando um iogurte têm uma vitalidade, muitas vezes, impressionante, impressionante. Então, é bem uma condição em que as origens psicossociais, no caso dessas modelos e tal, né, e algo da genética dessa pessoa, né, contribuem para uma condição. Por sinal, essa biografia e biologia, né, como causas que devem ser buscadas sempre na determinação da história de cada um e do seu adoecimento, é fundamental, esse nature e nurture, né, essa expressão, né? Agora, a coisa do excesso, quer dizer, acho que a questão essencial é essa, né? Quer dizer, por que a obesidade? Porque não se pode tolerar nem um pouco de fome, porque é preciso preencher, né, qualquer ansiedade, qualquer expectativa com aquele suprimento, né, que vai fazer com que a pessoa se sinta absolutamente plena e tal, né? É da condição humana poder lidar com a carência, com a falta, né? Quer dizer, com o que nos faz nos mover, né? Essas são condições de paralisia, porque no que a pessoa se entope de alguma coisa às vezes não dá nem pra andar. que encarna para ela o objeto, né? Quer dizer, esse é um conceito que a psicanálise traz, que eu acho bastante importante, como se fosse possível encarnar o objeto em alguma coisa, seja comida, seja droga, e a pessoa então busca naquilo a sensação dessa ânsia, dessa expectativa, desse movimento, né? E isso nos remete à questão do uso das drogas disseminado hoje, particularmente na questão do crack, né? Você acha que o crack ganhou essa força por quê? Porque ele é muito violento, né? Ele é muito violento, ele é uma forma que as faixas menos favorecidas da população conseguem acessar a cocaína, né, porque o crack, o oxi e tal são maneiras de processamento da cocaína de pior qualidade, né, mas que veiculam a cocaína, né? E o que a cocaína faz é dar ao sujeito uma sensação de plenitude, de lucidez, de poder, não é? Que, enfim, dentro desse contexto de sucesso, desse contexto em que você vê um menino de 18 anos que morava ali numa determinada comunidade e de repente ele é descoberto, é um jogador de futebol de um grande clube europeu, enfim, isso são imagens que geram, né, uma identificação e eu me lembrei quando vocês fizeram a proposta do programa de um filme que não é recente e nem trata dessas condições atuais, mas que tem uma passagem que eu acho que nos ajuda a entender isso. O filme chama-se Vernônia, um filme do Hector Babenco, né, baseado num livro de um americano, e se passa em 1938, né, na Depressão americana. É com Jack Nicholson, Meryl Streep, é um super filme, Tom Waits e tal. Pelo menos já é uma indicação. E eles são moradores de rua, né, na coisa da depressão e tal, são moradores de rua e alcoólatras, né? E há uma cena em que a Meryl Streep, toda maltrapilha, né,
ela entra num bar onde há um palco, né? E ela sobe e começa a cantar, né? E aí a imagem se alterna entre como ela se sente no palco, né? E como as pessoas a veem, né? Até que ela é retirada brutamente disso quando começam a jogar garrafas e copos nela, porque ela está desafinando terrivelmente e tal. Mas ela está se sentindo ali a Sarah Vaughan cantando, entendeu? E é isso, eu acho que a droga, de alguma maneira, cria esse paraíso, né? Essa ilusão, né? Essa ilusão transitória, temporária, com altos custos, né, para a saúde e tal. Saúde né, pública, né, no caso do óxido, do crack, né, e de todas as substâncias mais lesivas e tal. O abuso delas é extremamente danoso, né? Mas tem a ver com isso, entendeu? Com a possibilidade de vivenciar alguma coisa que, de alguma maneira, a sociedade espera que você alcance olha, isso. teve aqui e se você não alcança na vida, você alcança no imaginário. Teve né? uma amiga sua que, de profissão que levantou, e nós estamos falando de modernidade, que essa velocidade da internet, dos jovens multitarefas, de que tudo é muito rápido, era uma das razões para os altos porres que os garotos novos tomavam, porque eles estão acostumados a ser tudo rápido. Como o álcool demora, o jeito enche a cara. Quando o álcool bate, já é danoso, já é... né, é uma coisa que fica muito mais violenta. Tem a questão do uso dessas substâncias, como que se chama? Não estou falando nem de pílula de baile, energéticos, não, mas os energéticos, associados, né? Os energéticos, eles têm uma quantidade de cafeína e de estimulantes enorme que permite que a pessoa beba uma quantidade de horas enorme. E aí, quando vai bater... Né? E o organismo está sentindo o álcool. Velocidade. Né? Bem, estamos chegando ao final do nosso programa e eu vou dar uma passadinha rápida nos nossos convidados aqui para dar um fecho propositivo. Rapidamente, o quê? Um minutinho, rápido. Vamos começar por você mesmo, Mário. Pois é. Qual é o seu fecho, sua questão final para o programa? Pois é, eu pensava aqui que talvez a recomendação que se possa fazer seja no sentido da moderação, né? Eu acho que os países que já vivenciaram o que a gente tem vivenciado agora, os Estados Unidos, por exemplo, onde o problema da obesidade já é uma epidemia há muito mais tempo e tal, né? A quantidade de pessoas que hoje praticam yoga é enorme, enorme, né? Quer dizer, porque as pessoas estão procurando uma outra maneira de estar, né? Uma condição de poderem viver lidando com as suas questões, estando abertos para a realidade, para o que acontece e se posicionando diante disso. Claro que isso é uma recomendação, enfim, eu posso louvar o seu programa por fazer as pessoas pensarem. Ele falava, por exemplo, do sódio como uma coisa que é super danosa. A maioria das pessoas não sabe que o sódio é o principal conservante, né? Como sempre foi o sal, né? É o principal conservante desses enlatados e tal. As pessoas deviam olhar quanto de sódio que tem em cada lado. Quer dizer, no final das contas... Lá no tempo daquela princesa egípcia, salgava-se a comida para mantê-la até. Né? Em outros tempos usava-se o açúcar para ir para a guerra. Né? O açúcar era servido em bandeja para os guerreiros e tal. Mas vamos lá, que senão a gente Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que louvo o seu programa por permitir com que se tente esclarecer e que as pessoas se posicionem de maneira mais sensata. Medronho, com você para encerrar. O que eu proponho é uma reflexão, né? Eu acho que a gente tem que parar e pensar qual é a qualidade de vida que eu estou tendo. Será que tudo isso que eu estou fazendo vai me tornar melhor, mais feliz, né? E procurar pensar e ter atitudes um pouco mais moderadas, né, como bem disse Mário. Na verdade, nós precisamos ser o melhor sempre. Nós precisamos ser o melhor da nossa universidade, da minha repartição. Eu tenho que estar sempre competindo com tudo e com todos o tempo inteiro. Tenho que ser o mais bonito, o mais forte, o mais elegante, a pessoa que melhor fala. Não, gente. Cada um de nós é um ser único. E tem suas especificidades e toda a sua riqueza. E que a gente tenha um pouco mais eu diria, essa tolerância,
né? Nós estamos precisando de tolerância no mundo e nas nossas relações. Né? Tolerar o que é diferente, o que é divergente, e a gente conseguir, com isso, no nosso dia a dia, tornarmos pessoas um pouco mais felizes. Bem, terminamos com tolerância, né? E com uma visão mais calma, mas sem deixar de pensar em temperança, tolerância e agradecimento também à presença dos nossos convidados e a sua atenção dada ao debate hoje. Um abraço, até a próxima.